Para o autor do texto, cara, tudo a gente tira do texto. Tudo a gente tira do texto, tá legal? Seja literalmente escrito, seja por vestígios para a gente chegar à inferência, tá? Agora, a questão fala, para o autor do texto, para ele, os bens públicos são bens de consumo e seu acesso deve ser controlado pelo preço, regulado por oferta e demanda, meu camarada, é tudo igual. Empresarial, empresa ou governo, tudo a mesma coisa. Bens públicos, lembra que ele falou, fez referência a bem público lá? Os bens públicos têm relação com o governo, ao cidadão. Bens de consumo têm relação com a empresa, consumidor. Então, para o autor do texto, os bens públicos são bens de consumo e seu acesso deve ser controlado pelo preço, regulado por oferta e demanda? Não foi bem essa a ideia, né? Então, o texto colocou primeiro a visão de Albert. Na visão de Albert poderia ser, digamos assim, né? Mas ainda que isso seja em parte possível, tal fato não torna o cidadão consumidor, muito pelo contrário. Aí vem o autor do texto já colocando a contrapartida. Se um bem público fosse um bem de consumo, ele poderia ter seu acesso controlado pelo preço, regulado por oferta e demanda. Olha o futuro do pretérito aqui, ó. Hipótese. Ele poderia, se um bem público fosse um bem de consumo, mas não é. Isso aqui é só hipótese. Olha só a combinação, a correlação de modo e tempo verbal, o pretérito imperfeito subjuntivo com o futuro do pretérito. Olha a relação de hipótese aqui, olha. Mas não é assim, não. Se um bem público fosse um bem de consumo, ele poderia ter seu acesso controlado pelo preço, regulado por oferta, demanda. Bens públicos são públicos justamente porque são bens, não rivais, e não possuem paralelo de possibilidades de oferta, ou são essenciais e seu provisionamento em quantidade, qualidade e tempo hábil desafia a lógica empresarial. Então a gente não pode colocar os dois na mesma balança. Portanto, não se trata de condições normais de mercado, mas de investimento social, de sua obrigatoriedade. Então, o bem público, ele está relacionado a uma obrigatoriedade, a um investimento social, a um direito do cidadão. Bem de consumo já entra nas relações de mercado. Concorda comigo? Então, a gente observa aí, ó, bem público não é bem de consumo. Então, o autor aqui, ó, André, né, ele mostra pra gente que está errada essa afirmação. Bens públicos não são bens de consumo. Tá legal? Então, errada a afirmação, né?